Ora bem, dando início então aos nossos trabalhos, eu gostaria de começar por agradecer o convite que foi endereçado à Câmara Municipal de Lisboa, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, e gostaria inclusivamente de justificar a ausência do Sr. Manuel João Ribeiro, que é o diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil, porque nestas coisas de proteção civil às vezes há uns imprevistos que não nos permitem cumprir alguns compromissos. O meu nome é Alexandra Figueira, eu sou psicóloga e gostaria de saber se há outros psicólogos na sala ou não. Temos aqui colegas de trabalho. E estou na Divisão de Prevenção e Sensibilização Pública do Serviço Municipal de Proteção Civil. Ora bem, queria também cumprimentar os meus colegas de mesa e dar início então ao painel subordinado ao tema Iniciativas Participativas com Crianças e Jovens em Portugal. Portanto, nós vamos seguir a ordem de intervenções do programa, vamos ter cerca de 10 a 15 minutos para cada uma das pessoas e tenho comigo a Sra. Rosa Maria Coutinho, da Unicef, Projeto Cidades Amigas das Crianças, Sra. Ana Souto Maior, Instituto de Apoio à Criança, Projeto TALE, a Sra. Isabel Silva, do GAF, Grupo Aprender em Festa, uma aventura no mundo da cidadania, e, por fim, a Sra. Cristina Correia, da Câmara Municipal de Palmela, Plano de Promoção da Participação Infantil e Juvenil. E, sem mais delongas, eu daria, então, a palavra à Sra. Rosa Maria Coutinho. Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer ao programa que nos tem convidado. Para a Unicef, esta questão da participação é fundamental. A Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre a qual a Unicef se rege, foi uma das grandes impulsionadoras da questão da participação e ela aqui é contemplada também como um fator importante para o desenvolvimento das crianças. Antes de mais, eu queria pedir desculpa porque eu, hoje de manhã, quando saí do carro, tive um acidente, eu estou sem óculos. Ao sair do carro, deixei cair os óculos e ainda por cima fiz a célebre façanha de colocar o pé em cima dos óculos. Aquelas coisas que parece que nunca podem acontecer, mas acontecem mesmo. Se eu tiver algum percalço de que não consiga ler alguma das palavras, eu peço desculpa e peço ajuda a algum dos colegas de mesa. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui o PowerPoint, em primeiro lugar. Ver se eu consigo fazer a apresentação. Ok. Pode-se mexer aqui, hein? Sim. Ok. Eu vou falar um pouco sobre os programas que a Unicef tem em Portugal, mais concretamente, e no âmbito da participação. E, para além do programa Cidades Amigas das Crianças, que falarei mais detalhadamente à frente, a Unicef tem algum trabalho com agrupamentos de escolas, com IPSS, com ONGs, onde tenta envolver todos os parceiros nesta questão da participação, ou seja, em que as crianças sejam os primeiros promotores de algumas das questões que lhe dizem respeito e que eles sentem como necessidade. Aqui temos um exemplo de uma atividade numa escola em que as crianças estão numa atividade de pátio de rua, no fundo, a trabalhar questões que trabalharam em sala, através de um jogo lúdico, estão a apresentar os direitos às outras crianças da escola. Um dos programas que estamos a desenvolver neste momento na Unicef é o programa Cidades Amigas das Crianças, que tem como ponto principal a promoção a nível local dos direitos das crianças, tendo por base a Convenção sobre os Direitos das Crianças e a participação. E como vem aqui, a principal objetivo deste programa é fundamentar e implementar nas políticas locais tudo o que diz respeito aos direitos das crianças, reforçar a perspectiva dos direitos da criança na cultura organizacional dos municípios e de outras entidades que estejam envolvidas. E aqui o que o programa tenta, acima de tudo, é
reforçar a componente e a participação dos diferentes setores do município, que muitas vezes têm as questões das crianças espartilhadas e, no fundo, o que se pretende é que eles sejam realçados e partilhados num conjunto em termos do município. Potenciar a participação na vida das crianças na vida da comunidade e fomentar uma ação concertada, como eu acabei de falar, entre os diferentes setores dos municípios. No fundo, o programa o que pretende, acima de tudo, é trazer, evidentemente, perspectivas inovadoras também de participação, e por isso a rede de municípios é importante porque cada um pode conjugar diferentes formas, mas também articular os diferentes setores do município. Colocar, acima de tudo, como já falámos, como falei anteriormente, as crianças em primeiro lugar e fomentar a sua participação. E nos diferentes espaços do domínio do município, que podem ir desde as escolas, às assembleias do município, à construção de pequenos espaços onde as crianças estão normalmente e que muitas vezes têm perspectivas e visões diferentes do adulto e trazer essas perspectivas para o domínio do município. O programa Cidades Amigas das Crianças começou em 1996, quando da Conferência da Habitat 2, e em Portugal ele foi lançado em 2007, foi pensado, depois por circunstâncias variadas da própria Unicef e também do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, ele não teve uma primeira experiência em 13 municípios, mas que de facto não foi articulado nem foi desenvolvido por dificuldades internas também da Unicef e foi relançado em 2015. Neste momento o programa tem, teve o processo de lançamento de candidaturas. Em 2016 aderiram ao programa 30 municípios e que estão neste momento numa fase de elaboração do plano de ação local, e em 2017 candidataram-se mais 17 municípios. Cá está, são 47 municípios que na sua globalidade abrangem cerca de 500.000 crianças e jovens. O que é que este programa e outros programas que a Unicef desenvolve estão a fomentar? E partem do quê? Do direito à participação. O que é isto do direito à participação? O direito de expressar os seus pontos de vista em todas as matérias que lhe dizem respeito. A participação aqui é olhada como um processo de desenvolvimento da capacidade de expressão da criança e a sua participação ativa na tomada de decisões a vários níveis e nos assuntos do seu interesse. É um processo para o qual influi na realização de planos, programas e objetivos. E mais à frente nós iremos ver alguns exemplos práticos. Aqui no programa Cidades Amigas das Crianças, o que se pretende é que as crianças da cidade, ou seja, todas as crianças da cidade, devam ser envolvidas em diferentes formas e através de uma variedade de abordagens que iremos também falar posteriormente e daremos alguns exemplos. Aqui o grande artigo, a Convenção tem vários artigos que falam da questão da participação, mas é de facto o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança que nos diz que os Estados-partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião. E o envolvimento e a participação das crianças pode ocorrer a diferentes níveis. Podem ser consultados e envolvidos como parceiros num processo colaborativo, iremos falar de alguns exemplos à frente, e podem ser apoiados, como eu estava a falar anteriormente, nos espaços que eles frequentam, por exemplo, nas escolas, nos recreios, nos parques, na própria família, eles podem ser apoiados também no fomentar da sua participação. A participação das crianças pode ter diferentes formas, pode ser colaborativa, pode ser um processo de liderança e pode ser consultiva. Esta é a nossa ótica de olhar para as crianças. Aqui temos um exemplo que eu trouxe que tem a ver com o processo de participação já num plano de ação local que uma das câmaras que se candidatou em 2016 realizou.
aqui temos um exemplo de como as crianças podem participar já no diagnóstico da estratégia que o município quer para a sua cidade. E aqui há um processo de consulta às próprias crianças. Aqui temos um inquérito que foi realizado junto das escolas das IPSS que trabalham com crianças e em escolas públicas e privadas, e depois temos no mapa ao lado já o resultado final do que as crianças decidiram quais seriam os direitos que deveriam ser implementados e mais desenvolvidos na sua cidade. O que é que eles gostariam de ver garantido e quais aqueles que não eram garantidos na sua cidade. E foi a partir desta auscultação às crianças que o município baseou toda a sua estratégia de plano de ação para 4 anos que nos apresentou agora há alguns dias. Esta é uma forma de poder colaborar nas políticas públicas do município. A participação das crianças, como nós dizemos muitas vezes, não é uma coisa que apareça por acaso, ela também tem que ser fomentada e há alguns passos que são extremamente importantes. O espaço, é preciso criar espaços para que as crianças possam dar a sua opinião. Nós temos muitas vezes abordado algumas questões até em escolas, em que a questão da participação parece que pode surgir só porque os professores, a própria direção da escola está extremamente empenhada, mas não basta só isso. Basta, de facto, por um lado, dar a voz, mas também criar espaços para que as próprias crianças e jovens possam refletir sobre aquilo e debater sobre aquilo que é o seu interesse. Depois dar a voz, esta está no fundo ligada uma com a outra, ter também, ser público, ou seja, as crianças devem exprimir a sua opinião e elas devem dar a sua opinião, devem ser escutadas, mas também ter a certeza de que os adultos estão a ouvir, ou seja, não basta ouvir, mas a sua opinião tem que ser tida em conta e deve perceber-se e devolver-se à criança aquilo que foi depois refletido sobre a sua opinião. A influência, as crianças devem ter consequências, ou seja, a opinião da criança deve ter consequência. Nem sempre aquilo que as crianças têm interesse em e manifestam interesse sobre os seus assuntos, ou aquilo que elas muitas vezes desejam que seja feito, pode ser realizado. Mas o facto tem que se dar razões às crianças, tem que se fazer um processo de que elas percebam as razões pelas quais a sua opinião não foi escutada, não foi tida em conta. E muitas vezes tem a ver com inúmeras razões, mas as crianças percebem perfeitamente a razão porque é que ela não foi tida em conta. Agora, aquilo que não deve nunca ser feito, na nossa perspectiva, é simplesmente ouvi-las e depois não devolver essa informação e não lhe fazer perceber os passos porque aquela sua opinião não foi tida em conta. Aqui dou alguns exemplos, eu sou de facto melhor a falar dos exemplos do que na teoria, de alguns exemplos práticos de participação. Este exemplo é um exemplo que parte de um espaço onde as crianças habitualmente estão depois das aulas, depois de vir da escola, e o que acontecia é que as crianças chegavam e havia imensa confusão. Estava dividido, tinha sido dividido por os adultos, mas quando eles tentavam organizar não funcionava. E aí eles propuseram o seguinte: nós queremos modificar o espaço. E começaram por fazer uma maquete daquilo que achavam que funcionaria em termos de organização. Eu recordo-me perfeitamente de uma das questões. Eles tinham uma sala que era a sala de cinema, onde normalmente faziam um imenso barulho, não é? E ao lado havia a sala de estudo. Claro que as duas coisas não ligavam, os adultos não pensaram nisso, mas eles pensaram. Pronto. E de facto estruturaram o seu espaço e justificaram
a razão desta mudança. Ou seja, a mudança não é feita por acaso, as crianças têm razões muito objetivas, têm a ver com a sua vivência para modificar. E, de facto, aqui há todo um processo que é realizado e que não tenho, evidentemente, tempo para o fazer, mas que tem em conta diferentes espaços em que as crianças vão ganhando também competências e aquisições. Aqui temos um espaço também que é uma alteração do espaço público e que é proposto pelas crianças. Aqui elas assumem a liderança do todo o processo. Havia um espaço aqui numa zona de Lisboa que estava totalmente degradado, a instituição que estava lá saiu e as crianças, isto passava-se numa zona central do bairro. E as crianças todos os dias diziam, de facto, isto é horrível, dá uma má imagem do bairro, como é que devemos de modificar? E fizeram um processo de pensar o que é que iriam colocar neste espaço, mas à partida tiveram logo a noção de que isto poderia não ser um processo só deles, mas tinha que ter um envolvimento dos outros habitantes do bairro. E porquê? Porque sabiam, se construíssem aqui, ou pintassem, ou desenhassem, e não tivessem a colaboração dos jovens e das pessoas mais idosas do bairro, ele poderia ser destruído. Então começaram por fazer inquéritos nas bandas onde estava situado este espaço, aos moradores. O que é que eles gostariam de ver aqui desenhado? E falaram com as pessoas mais idade e com os grupos de jovens que habitualmente se situavam por aqui. E tiveram o resultado da pesquisa foi que as pessoas de idade queriam ver desenhado aqui as quintas que antigamente era esta zona, né? Queriam ver as árvores, as quintas, etc. E os mais novos queriam os grafites com coisas, enfim, com quais eles mais se identificavam. Eles fizeram a maquete do desenho, que depois foi apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa, e acabaram por fazer a pintura do exterior do bairro, que até hoje ainda se mantém, passado 2 anos. E isto teve, de facto, todo um processo de participação das crianças, mas elas tiveram a percepção também de como é importante. A participação também tem a ver com elas, mas também com as outras pessoas que vivem no espaço, e o envolvimento. Aqui é uma participação numa cidade na Índia e que tem a ver com uma necessidade que as crianças também sentiam. Como vocês têm conhecimento, certamente muitas das crianças vão à escola somente ao final do dia, porque durante o dia muitas vezes trabalham, e a questão que se colocava é que elas tinham que passar por zonas muito mal iluminadas e estavam sujeitas a alguns perigos. E então tentaram verificar e fizeram um mapeamento das zonas por onde passavam e as necessidades que havia de iluminação nesta zona para que estivessem mais protegidas. E fizeram uma negociação depois com o município. E é interessante todo o envolvimento, e depois houve de facto um trabalho do município de iluminação e também de localização de pontos por onde elas poderiam passar e tinham alguma segurança. E aí identificavam não só a iluminação, mas, por exemplo, as lojas de algumas pessoas com quem elas se relacionavam e que sabiam que àquela hora passavam por ali e que, de certa forma, serviam também como um apoio e de vigia. Se hoje não passas, qual foi a razão, o que é que te aconteceu? E tentavam haver este ponto de ligação e de maior segurança das crianças. Esta é uma experiência que começou nesta cidade e que neste momento está já em 23 cidades da Índia. Aqui também é um exemplo de participação no agrupamento de escolas e também é um exemplo de participação de crianças mais pequenas de crianças mais velhas para as crianças mais pequenas. É um agrupamento de escolas que tem, as crianças iam-se transferir de uma escola mais pequena do primeiro ciclo para uma escola maior, para o 5º ano, e a dificuldade a escola é muito grande, como é que nós vamos relacionar e como é que nós nos vamos situar aqui na escola e as dificuldades que isto nos vai trazer. Os alunos de 5º e 6º anos organizaram-se e fizeram um percurso de orientação dos espaços da escola, através da fotografia, e depois num dia, quase no final do 3º período, fizeram um percurso de orientação com estas crianças do 4º ano para as integrar na nova escola. Aqui é novamente também um processo de participação que tem a ver com os ODS
e as crianças estavam a trabalhar a questão dos ODS e tentaram ligar os ODS às questões da sua comunidade, identificaram alguns problemas em Portugal e depois identificaram na localidade onde estavam a residir e algumas dos problemas identificados foram depois trabalhados. Eu posso-vos dar o exemplo de uma questão de uma lagoa que tinha sido construída num parque onde as crianças estavam habitualmente, mas que neste momento já não era uma lagoa saudável, mas era cheia de dejetos, de lixo, e as crianças fizeram uma proposta à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal para a despoluição da lagoa e deram sugestões muito práticas e sem grandes custos para a limpeza desta lagoa. Inclusivamente tentaram também e fizeram uma peça de teatro para a comunidade, sensibilizando-os para esta questão e de como é que eles poderiam apoiar, até mesmo na preservação e coisas tão simples como, por exemplo, a vedação era demasiado baixa, eles elevaram a vedação um pouco mais alta e já não permitia, por exemplo, deitar alguns dos objetos para a lagoa. Aqui é outro exemplo de participação, que é um exemplo que está dentro da maior lição do mundo, não sei se alguns já ouviram falar, é um projeto que nós temos em colaboração com a Direção-Geral de Educação e que vem do projeto Everyone, que é em todo o mundo, e que tenta sensibilizar as crianças para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o réplico que nós lançámos às escolas foi, em conjunto com a Direção-Geral de Educação, foi que as crianças trabalhassem estas questões dos ODS, mas também sempre em ligação com a sua realidade e podendo ter algum fator de participação. Este ano fizemos, este projeto já dura 2 anos, este ano lançámos uma iniciativa nova que foi o Repto às Escolas, para eles concorrerem com alguns trabalhos no âmbito das alterações climáticas e o impacto sobre as crianças, e tivemos a apresentação de 68 trabalhos e que dia 2 vão ser apresentados na escola Sebastião e Silva, em Oeiras. Peço desculpa, está aqui a pessoa da Direção-Geral de Educação com quem nós trabalhamos, e vão ser apresentados os 17 projetos que foram selecionados. E devo-vos dizer que temos projetos desde o Jardim de Infância até ao 12º ano. Muito obrigada e espero que quiserem fazer depois algumas questões. E desculpem alguma coisa que de facto não foi tão clara pela minha falta de visibilidade. Muito obrigada pela excelente exposição e pelo cumprimento do tempo. E então, de imediato, seria a palavra para a Ana. Muito bom dia. Eu agradeço também o convite feito ao Instituto de Apoio à Criança para participar. Nós gostamos imenso sempre de colaborar com outras instituições, programas, porque achamos que é sempre da colaboração que surgem novas ideias e novos projetos e é possível muitas vezes concretizá-los. Há aqui algum jurista? Pronto, que é para eu ter cuidado na linguagem, porque nós temos a mania que falamos muito caro. Ora bem, nós estamos, e estou a participar em especial num projeto. O IAC é o parceiro português do projeto TAIL, Training Activities for Legal Experts. Este projeto é financiado pela Comissão Europeia e é coordenado pelo Save the Children Itália. Temos a parceria com outros países, nomeadamente Espanha, Bélgica, Roménia e Itália e Portugal, e tem a duração de 2 anos, vai de novembro de 2015 a novembro de 2017, portanto estamos em pleno desenvolvimento do mesmo. Os destinatários principais deste projeto são advogados, juízes e outros profissionais que acompanham crianças e jovens em tribunal. E eu vou-vos apenas referir o aspecto deste projeto que tem a ver com a participação, sobretudo, de crianças e jovens.
Mas para fazer um pouco o contexto, a União Europeia procedeu a estudos em todos os países membros da União Europeia e os resultados mostraram que, apesar de alguns países terem leis que estão bastante desenvolvidas no sentido de levar em conta as necessidades das crianças e jovens, quando em contacto com a lei, a realidade é um pouco diferente. É o caso, do meu ponto de vista, de Portugal, que temos leis bastante atualizadas e depois, se nós vamos ver na prática como é que elas são aplicadas, e vemos que há ali muitas falhas. Ou seja, a lei portuguesa já prevê que as crianças e jovens devam ser ouvidos e a sua opinião considerada, mas será que tal é verdade no concreto? Na prática cotidiana, os juízes, advogados, levam a cabo uma justiça amiga da criança? E o que é exatamente uma justiça amiga da criança, para além de uma expressão que está hoje muito na moda? Em vez de tentarmos dar uma resposta de adultos e de consultar adultos para esta questão, cada país parceiro neste projeto forma e consulta um grupo de cerca de 10 adolescentes para com eles trabalhar esta e outras questões. Quais os critérios para formar tal grupo? Um critério importante é que o adolescente tenha estado envolvido, ele próprio, numa experiência de processo judicial, envolvido em procedimentos judiciais, tribunais, comissões de proteção de crianças e jovens, contactos com segurança social, portanto, que tenham tido contacto com profissionais, eles próprios, por uma questão deles próprios. Colaborámos especificamente comigo a doutora Isabel Porto, do projeto Rua do IAC, que teve a responsabilidade de formar este grupo de 10 adolescentes, que são um grupo de 5 rapazes e de 5 raparigas, entre os 12 e os 18 anos, e que todos têm, de facto, esta experiência de estar envolvidos em procedimentos judiciais. Este grupo de consulta reuniu em 7 sessões que se realizaram desde janeiro de 2016 a março de 2017. Inicialmente foi a todos explicado o melhor possível o projeto e respondidas todas as dúvidas, pois a participação deles devia ser voluntária. Todos eles pertencem a agregados familiares em situação de vulnerabilidade económica e social. A maior parte das sessões realizou-se ao sábado, pois todos estavam a estudar. Só para dar assim uma explicação em que é que, não voluntariamente, em que é que podem ser as crianças terem estas experiências de tribunal. Podemos genericamente dividir em 3 grandes áreas: ou processos de promoção dos seus direitos ou de proteção. Em segundo lugar, por processo tutelar educativo, depois já vou explicar um bocadinho o que é, ou por processo penal. Para quem não esteja tão familiarizado com o direito, a intervenção do Estado para proteger as crianças e jovens ou para promover os seus direitos verifica-se num destes 3 níveis. Os processos de promoção e proteção, que podem ser desenvolvidos no âmbito das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo ou nos tribunais de família e menores, trata-se de crianças ou jovens que precisam de ser eles próprios protegidos, muitas vezes dos seus ambientes familiares, ou porque são pais ou mães abusivos, ou por uso exagerado de substâncias psicotrópicas, ausência completa de competências parentais, crianças que foram abandonadas pelos pais. Portanto, estas crianças o Estado entende que devem ser protegidos. Portanto, nós tínhamos crianças que passaram por alguns processos deste género, que estavam nomeadamente a viver já com outras famílias ou famílias de acolhimento, por exemplo. O processo tutelar educativo justifica-se para crianças e jovens entre os 12 e os 16 anos que tenham praticado qualquer ato que seja considerado pelo Código Penal como um crime. Portanto, entre os 12 e os 16 anos, crianças e jovens, nomeadamente nas escolas, é frequentíssimo, e eu em escolas tive imensos processos disciplinares por causa deste tipo de assuntos, porque crianças e jovens praticam muitos atos em contexto escolar que são mesmo crimes, e eles muitas vezes nem sequer têm noção disso. Este processo tutelar educativo tem uma versão de educação para o direito. Pretende-se não só punir,
mas sobretudo alertar e fazê-los crescer e entender o ponto de vista da pessoa que foi ofendida. Isto é uma vertente importante. O processo penal, infelizmente, os jovens já a partir dos 16 anos são, salvo raras exceções, já tratados como adultos e vão para as prisões cumprir penas com adultos. O que é que nós pretendemos neste grupo dos jovens? O que é que lhes oferecemos? Nós queremos saber, não quaisquer pormenores sobre os seus próprios processos, e fizemos absoluta questão disto, mas sim saber quais as dificuldades que enfrentaram no contacto com os profissionais com os quais contactaram ao longo dos seus processos. Como é que foi falar com os juízes, ser ouvidos pela Segurança Social, pelos assistentes sociais, por advogados, E estas dificuldades que eles foram falando foram debatidas à exaustão, porque, como todos sabem, aqueles que trabalhamos com crianças e jovens, é muito fácil generalizar. Por exemplo, nós ao fim das 2 primeiras sessões tínhamos muito claro que a dificuldade de comunicação era óbvia, mas depois, temos que concretizar, porque, como dizem os amigos meus, o vago é paralítico. De facto, dificuldades de comunicação pode ser tão genérico que não ajude a tomar qualquer tipo de atitude diferente ou mudar as atitudes que se têm. Aplicámos variedíssimas práticas e roleplays e trabalhámos e discutimos e fizemos imensa coisa e o que é que lhes prometemos? Prometemos-lhe que essas conclusões a que nós iríamos chegar sobre o fruto daquilo que eles pensaram, daquilo que eles sentiram, das incompreensões que tiveram, mas também dos pontos positivos durante todo o processo que acompanharam, que esses resultados iriam ser trabalhados com um grupo de advogados, juízes, psicólogos, com que nós também trabalhamos. Portanto, temos um grupo de jovens e temos um grupo de advogados e o objetivo era levar o resultado da consulta destes jovens a estes advogados, juízes e pô-los a pensar e a serem confrontados com aquilo que os jovens disseram. No concreto, que é para poderem repensar, e nós estamos lá para os obrigar mesmo, e já são 3 sessões, 3 workshops, que já começámos em novembro de 2016 e teremos a 3ª agora em junho já, e tem corrido muitíssimo bem. Portanto, prometemos-lhes que estas conclusões seriam levadas e quando eles já se aperceberam bem do destino que ia ter as suas conclusões, eles tomaram incrivelmente a sério o seu papel. Quais as conclusões? Nós ainda estamos em fase de trabalhar as conclusões, mas eu entendo ser importante também dizer aqui algumas, e algumas já foram abordadas pela doutora Rosa Coutinho. O que é que os jovens sentiram no contacto com os profissionais de direito e outros que contactaram? O que é que acham que podia ser diferente? O que é que gostariam de lhes ter dito e que não foi possível ou que não quiseram dizer? E algumas das conclusões são a incompreensão das informações prestadas. Eles insistiram muito neste aspecto. Eles dizem que as pessoas os foram informar, mas que eles não percebem a linguagem ou que estão tão emocionalmente embaraçados que não conseguem perceber o que lhes é dito. Mesmo assim, os adultos dizem, então percebeste? E eles dizem sempre que sim. Mas eles não percebem mesmo. A mim impressionou-me, tendo já trabalhado com muitos jovens ao longo dos anos, quer dizer que eu própria estava no engano, porque, quer dizer, perguntava já uma segunda vez sabendo que isto acontece, mas mesmo à segunda eles ainda dizem que sim, senhora, que perceberam, e não perceberam mesmo de todo. Ignorância de regras básicas de direito. Nestas crianças de famílias especialmente vulneráveis, percebi que pode acontecer com mais intensidade, mas é um fenómeno que, apesar de hoje haver um bombardeamento de todo o tipo de informação, a informação com utilidade não chega aos nossos jovens. Informação insuficiente, muitas vezes, e eu vejo também por mim, muitas vezes
ao descrever um processo de promoção e proteção pelo qual eles têm que passar, explicar porque é que vão ser retirados de casa e qual é o futuro, nós já estamos tão dentro do próprio processo que não nos apercebemos que já comemos metade da informação que vamos prestar. Portanto, muito disto não é intencional, mas quer dizer, de facto, acontece. O adolescente, e isto fez-me também muita impressão, o adolescente sente que quando lhe é aplicada uma medida de proteção, está a ser castigado. E isto é particularmente visível em casos de abuso sexual em contexto familiar, em que quem é o abusador fica em casa e é o abusado que tem que sair de casa. Insistiram também muito, e que também foi penoso para mim profissionalmente assistir, a falta de formação psicológica dos juízes, dos advogados, dos juristas, dos assistentes sociais. Temos muita informação jurídica, mas não temos a informação sobre como falar com eles. E nós temos um bocadinho a impressão que, por termos uma licenciatura em Direito, que sabemos falar com crianças. Eu vejo vários juízes, na melhor não é com maldade, não é com segundas intenções, achamos, e depois há aquele tipo de paternalismo com que se fala com as crianças, e eles percebem perfeitamente e rejeitam a colaboração, mesmo contra eles próprios. Portanto, a falta de informação psicológica da pessoa que ouve ou contacta o adolescente. Muitas vezes eles também dizem que, além de paternalistas, eles adotam um tom paternalista, explicam eles, porque acham que estão a falar com adultos e depois percebem que não são adultos, mas não sabem ir ao encontro de outras idades. Portanto, é um paternalismo ativo muito forte. Os profissionais raramente se apercebem de que eles estão em sofrimento. Sim, é possível que se armem em espertos com estes adultos, pois estão cheios de medo e não querem mostrar. E isto também, apesar de ter 20 anos de trabalho em escolas, sempre com crianças de famílias muito desfavorecidas, é facílimo nós ficarmos pelo primeiro olhar em que só vemos a criança arrogante e que diz, sei lá, senhor doutor juiz, eu não estou, ponha lá uma cara, a sua cara é cara de fome, não estou para isto, e nós ficamos irritados. Nós temos que fazer realmente, quer dizer, estou a enfiar a carapuça, quer dizer, com certeza que haverá aqui muitos outros casos de pessoas que já conseguiram ultrapassar. Portanto, o silêncio deles, que também é muito frequente, muitas vezes significa medo, e raramente o adulto o interpreta como tal. É facto que os jovens são cada vez mais ouvidos, em contexto de direito, podendo expressar a opinião, mas, como ali também dizia a doutora Rosa, neste contexto, muitas vezes após a sentença dada, o jovem foi ouvido, supõe que a sua opinião foi tida em conta e a sentença final foi que, foi contrária ao que ele tinha aconselhado, dado a opinião. Eles entendem que nem sempre a sua opinião deve ser para ser levada em consideração. É apenas uma opinião e eles têm consciência disso. Mas em contexto de tribunal, nunca ninguém lhes explica porque é que a sua opinião não foi... É dada a sentença, acabou. E estes jovens geralmente não têm advogado constituído sequer. E portanto eles ficam a pensar, o que é isto? Chamaram-nos, ouviram-nos, não sei o quê, e não nos ligam nenhuma. É a sensação que eles têm há uma aparente formalidade de ouvir, mas que continua tudo igual. Eles falavam naquela expressão do isto é tudo para inglês ver. A linguagem não é adaptada ao jovem que ouve o profissional de direito. O profissional de direito muito batido e que todos os dias a falar no mesmo tipo de linguagem que realmente pode ser muito hermética, não se apercebe de que realmente o adolescente não pode perceber aquela linguagem. Os procedimentos processuais, jurídicos, são de facto feitos numa linguagem muito, muito, muito complicada e mesmo que as pessoas lhes expliquem, eles não têm como entender.
Portanto, trata-se de um projeto em desenvolvimento. Não sei se tem algumas perguntas que eu tenha eventualmente, pronto, que tenham essa necessidade, mas pronto, queria-lhes deixar assim o que é que estamos a fazer neste projeto TEL. Muito obrigada, Sr. Então, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite que fizeram à nossa organização, o Projeto Cuidar, e nomeadamente a Sofia Ribeiro, que entrou em contato connosco. Eu venho de Gouveia, Serra da Estrela. É interessante vir projetos também do interior do país para fazermos aqui uma partilha e uma troca de ideias. Venho do Grupo Aprender em Festa, que é uma organização que já existe há quase 30 anos e é muito ligada às questões da intervenção comunitária, ao papel da promoção das crianças e jovens como agentes de mudança dos seus territórios, trabalho com famílias, com séniores, com voluntariado, tudo o que abrange a comunidade. Aquilo que eu vos ia apresentar foi um projeto que nós tivemos recentemente, foi o projeto Uma Aventura no Mundo da Cidadania, que é um exemplo de um projeto de participação e promoção da cidadania ativa, que foi financiado pela Gulbenkian e pelas EA Grants. Não sei se alguns estarão familiarizados com esse programa que esteve a decorrer desses financiamentos, em que teve também como parceiros o município e outra associação local. Começou em 2014, durou agora até fevereiro de 2016, sendo que há aqui algumas linhas de continuidade em termos das práticas, dos princípios e da filosofia que resultaram deste projeto. Teve como grande objetivo a promoção da participação cidadã, a questão de aproximar os cidadãos e cidadãs do poder político, desde os grupos mais vulneráveis, neste caso também as crianças e os jovens, reduzir aqui algumas desigualdades e fortalecer relações mais solidárias e intergeracionais, tudo com base na participação democrática. Em termos de estratégias de intervenção, nós tivemos como estratégia elaborar vários grupos de encontro, que incluíram não só crianças e jovens e famílias, em que normalmente eram grupos com... Não tinham um número fixo, mas poderiam ir até 10, 12 pessoas, em que normalmente o que era discutido eram diferentes temas, muitos deles dentro do próprio programa, que tinham a ver com as questões de igualdade de género, mas outras coisas que pudessem surgir mediante os interesses e os objetivos que unissem o grupo ou as pessoas. Havia outro ponto interessante, que era o Fórum da Cidadania, onde depois esses grupos de encontro se reuniam para apresentar ao poder local e a outras instituições da comunidade aquilo que era as temáticas que tinham escolhido, por exemplo, a questão da água, por exemplo, a questão da importância por exemplo, no exemplo que vos vou apresentar, que tem a ver com o grupo de crianças, a questão de trabalhar as infraestruturas na comunidade e nas questões relacionadas também com a parte ambiental. Este Fórum da Cidadania permitia ser um espaço público de visibilidade, permitia aproximar estes cidadãos, estes grupos de encontro, dos políticos e de outras instituições locais, em que eles podiam apresentar estas propostas. No fundo, isto acaba por ser vários passos ou pontos do processo de participação e de cidadania. Tudo isto foi sendo realizado num processo contínuo de reflexão-ação, tanto por parte da equipa como também por parte dos grupos que foram os protagonistas destes processos. Vou particularizar, porque é aquilo que nos traz aqui, que é a questão da participação das crianças e dos jovens, sendo que o trabalho que foi realizado com eles foi muito inspirado naquilo que a doutora Rosa
esteve já a explicar inicialmente, no programa da Unicef da Cidade Amiga das Crianças. Decorreu em várias freguesias do concelho. O concelho de Gouveia tem 16 freguesias, são 14 mil habitantes, é uma baixa densidade populacional, sendo que a maior parte das pessoas já estão mais envelhecidas, mas daí a importância de nós trabalharmos a questão da cidadania e do envolvimento e da comunicação intergeracional entre as crianças que ainda vão existindo, não é? E tornar um concelho mais amigo das crianças. No fundo, partimos deste princípio em que as crianças tomaram consciência do seu direito de participação, no fundo pondo em prática, sendo que e tivemos como base, como referencial teórico, estas ideias de que as crianças são sujeitos e agentes de mudança, que a cidadania vem a partir de baixo, vinculada à transformação e à justiça social, e que uma cidadania também centrada na diferença, tendo em conta que adultos e crianças estão numa relação de interdependência, no fundo, nós enquanto adultos temos direitos, eles também têm direitos e temos que comunicar e relacionar-nos. E ser aqui uma cidadania manifesta, ou seja, eles serem implicados também nos processos de tomada de decisão, sendo que é sempre este salto de paradigma que é sempre o passo mais difícil de dar, não é? Como estavam a dizer no painel anterior, as crianças meramente como receptores faz parte de um paradigma anterior. O grande salto vai ser como as crianças serem aqui um ponto de partida também dos processos, numa participação ampla e cada vez mais abrangente. Este grupo de Passos da Serra iniciou-se numa parceria com uma instituição local, no fundo era um centro de atividades, sobretudo com crianças do pré-escolar, portanto é possível pormos crianças envolvidas em processos de participação desde a mais tenra idade. Depois tivemos aqui um alargamento de processo à escola básica, às famílias, à autarquia e à comunidade em geral. No fundo, aquilo que chama a atenção, por exemplo, é esta questão da notícia, a questão da visibilidade, de termos aqui a participação da imprensa local para tornar mais visível estes processos de participação, não é? Para amplificar estas ideias. Aqui a relação colaborativa, por exemplo, este foi o espaço que eles mapearam, já vou explicar só um bocadinho muito rapidamente a metodologia, mas foi um espaço que eles mapearam, que era a questão do parque infantil junto da freguesia, e temos aqui esta imagem que mostra muito este processo que a doutora Rosa estava a explicar, de colaboração, processo colaborativo. E depois a apropriação e as continuidades. Em termos de metodologia, as crianças, nós enquanto facilitadores, porque nós assumimos sempre essa posição, nunca entramos numa posição de poder, nós vamos dizer o que é que vocês têm que fazer. Não, nós apenas funcionamos enquanto elementos da equipa e do projeto como facilitadores dos processos. Okay? Então, começámos por este ponto, que era mapeamento do território, o que é que na minha freguesia, como é que eles... Portanto, basta um papel de cenário e eles identificarem na freguesia como é que eles mapeiam o seu território, como é que eles organizam de forma espacial o seu território. E pontos importantes, o parque infantil, a ribeira, a igreja, pronto, tudo isso foi desenhado por eles. Depois fomos in loco, eles tomaram aqui algumas decisões em termos de prioridade, em loco o que é que eles gostariam de observar, ou identificaram como algo a poder melhorar no seu território. Identificaram o parque infantil, então fomos em loco a fazer, utilizámos aqui uma técnica que se chama o Photo Voice, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, que é no fundo eles tirarem fotografias do espaço, perceber os aspectos mais amigos ou menos amigos e para depois podermos fazer aqui, eles poderem refletir sobre isso e fazer aqui algumas análises e tomarem decisões, observar os aspectos mais amigos, menos amigos e depois, a partir daí, dos menos amigos, o que é que nós identificamos que é dificuldade, o que é que nós podemos melhorar, quem é que nós podemos envolver e a quem é que nós podemos pedir opinião sobre o assunto, quem é que nós podemos chamar para nos ajudar, no fundo aquelas grandes questões do quem, como, o porquê, quem é que nós podemos envolver, quando, e aí tentar fazer essa planificação e executar de forma colaborativa
e tentar envolver aqui a família e a comunidade. No fundo, depois eles fizeram a apresentação destas ideias em alguns momentos que também foram marcantes, como passarem as ideias daquilo que eles tinham identificado no parque infantil a colegas mais velhos da escola básica, ao presidente da junta de freguesia, às famílias, pensar de que forma é que nós, que instituições no terreno é que nós podemos chamar para nos ajudar. Aí, de facto, os elementos da equipa também facilitaram esse processo, né? De chamar, por exemplo, o Centro de Ecologia e Recuperação para também ajudar neste processo, e tudo aqui envolvido com a questão de partilhar, sistematizar e dialogar, criando aqui novos laços na comunidade e relações mais colaborativas. Okay? Aqui estão alguns exemplos daquilo que foi um dos primeiros momentos de identificação daquilo que se passava no jardim infantil, escadas que não estavam muito bem, portanto, aqueles equipamentos já muito danificados, a questão de haver muito lixo na ribeira que estava junto ao parque infantil, determinadas coisas que exerciam aqui alguma situação de risco, né? Como parafusos fora do sítio e coisas do género que podem pôr em risco ou haver aqui alguma falta de segurança. O facto é que nós percebemos também, não estando aqui muito ligado às questões das catástrofes, sendo que Gouveia é um concelho mais fustigado mais pelas questões dos incêndios, e pode ser interessante também levarmos esta experiência que ouvimos aqui hoje para trabalhar as questões dos incêndios, das vagas de calor, das ondas de calor, das vagas de frio. Pode ser uma ideia interessante para novas continuidades e novos projetos que possam surgir. Mas o fato é que nós percebemos é que eles contactarem também com estes riscos ajudam as crianças também a aprender a geri-los, não é? E não só pensar, pronto, ele está aqui nas escadas, mas isto está mal para mim, mas não é só para mim, se calhar também é para outras pessoas da comunidade, os séniores ou outras crianças ainda mais pequenas do que nós. Portanto, toda esta reflexão foi feita. Utilizámos como matriz um pouco desse trabalho, depois trazer de novo em sala, a identificar os aspectos mais amigos, os menos amigos, e depois aqui nesta tabela, no fundo é o local, os aspectos mais amigos, menos amigos, e que reflexões é que que aspectos é que nós podemos melhorar. Uma coisa tão simples como esta, e fazer quase um brainstorming de ideias. Depois das propostas também terem sido apresentadas, foram feitas alterações pela própria junta de freguesia, e a parte tanto em colaboração com as crianças, não só do pré-escolar, mas também da escola básica. A limpeza da ribeira foi um aspecto muito importante e que significou muito para eles também. Outros momentos marcantes que eu já tinha referido, reuniões com o Presidente da Junta, momento importante da apresentação do projeto e das propostas no Fórum da Cidadania, mesmo na cidade de Gouveia, na Biblioteca Municipal, para o Presidente da Câmara, para outros presidentes de outras juntas de freguesia, para a comunidade em geral. Este espaço de visibilidade, como a doutora Rosa estava a referir. O contágio, esta ideia de contágio também a outras freguesias do concelho, que surgiu simplesmente porque os outros viram a notícia no jornal, não é? E este efeito quase de bola de neve pode contagiar outras crianças a quererem apropriarem-se do seu território e fazerem alterações. Aqui a construção também do mural em família, com a participação das famílias e toda a comunidade, que também foi um momento importante de envolvimento das famílias, e um aspecto importante que foi lá em cima, naquela fotografia lá em cima, que foi a descoberta e a denúncia de algum lixo acumulado que existia num determinado terreno, e que eles, de forma autónoma, até já mesmo depois do projeto ter terminado, fizeram chegar essas preocupações através à professora, mas depois também a nós, e também tomaram a iniciativa de contactar o GNR CEPNA,
que está responsável também pelas questões ambientais. Portanto, isto já foram quase desenvolvimentos e passos que eles deram depois sozinhos, sem estarem os facilitadores do projeto. Depois pediram-nos ajuda também para realizar um Fórum da Cidadania, já na própria freguesia, e que teve como grande tema a preservação, preservação e valorização das ribeiras. Portanto, há aqui uma grande consciência ambiental a ser desenvolvida. Pronto. E a nível de participação, temos de ter também muita atenção, porque a escada de participação de Roger Hart fala um bocadinho disto, não é? É como nós temos situações de não participação efetiva das crianças, em que são usadas pelos adultos de forma mais manipulada, quase como quase como ornamentação, exato, obrigada, doutora Rosa, até à efetiva participação, em que eles já tomam a própria iniciativa para fazer, para dinamizar, para pedir ajuda aos adultos para colaborar. Algumas considerações que nós tiramos desta experiência. Para a parte das crianças, foi importante haver esta criação de novos espaços onde elas pudessem ser ouvidas e ser realmente ouvidas. Aqui um maior poder de diálogo, a maior visibilidade das ideias e das propostas, aqui a promoção aqui de desenvolvimento crítico, e nós percebemos também que, ao eles estarem a fazer estes processos, quase em trabalho de projeto, que foge muito àquilo que é o sistema formal das escolas, que elas se apropriam mais das coisas, tomam mais consciência e tornam-se mais resilientes para também ajudarem as suas comunidades e as suas famílias e transmitirem estas mensagens. Aqui o reforço dos valores de solidariedade, uma maior a questão intergeracional também foi muito importante, pô-los a conversar com o grupo de séniores, pô-los a conversar com o grupo das famílias, com a autarquia, com os alunos mais velhos. Da parte dos contextos educativos, aqui o reconhecimento do direito à participação infantil, a aproximação e a abertura de canais de diálogo, que normalmente tem que se, no fundo, desconstruir aqui estes muros, bem, partirmos aqui os muros, estimular a reflexão das instituições, também para a importância da participação infantil, e que só assim é que também as crianças e jovens se tornam mais responsáveis nos processos. Esta questão punitiva e de sermos adultos e as questões de autoridade muitas vezes bloqueiam tudo isso, bloqueiam as relações de colaboração. E a importância também da requalificação e valorização dos espaços públicos. Alguns limites que já foram falados aqui, que a doutora Ana falou, que é a questão do paternalismo, não é? De olharmos muitas vezes para as crianças nesta cultura piramidal, nós estamos cá em cima enquanto adultos, vocês estão aí em baixo, eles têm boas ideias, mas depois as crianças dizem, mas vocês não têm tempo para nos ouvir, vocês acham que tudo aquilo que a gente diz é idiota, não é? Portanto, é desconstruir um bocado tudo isto. Muitas vezes esta questão de falta de tempo, algumas crenças e hábitos estão muito enraizados, a resistência também à mudança e à partilha do poder, não é? Porque isto também é uma situação de partilha de poder. A questão também da duração limitada dos projetos, que muitas vezes deixa mais atenuado estes processos de participação, mas esperemos que continua a haver este reforço. Muitas vezes as entidades financiadoras estão muito focadas em resultados mais quantitativos. Não sei se vocês têm essas experiências, têm todos. Mas nós acreditamos que se os princípios e a filosofia continuar e se nós conseguirmos formar, no fundo, passar essa mensagem a pessoas-chave na comunidade, que isso pode continuar a ser disseminado. Outras pistas para o futuro, a adoção de abordagens de educação não formal baseado nos direitos das crianças e na promoção da participação infantil para profissionais da educação, o trabalho em rede entre as várias instituições, a integração de uma cultura mais efetiva da participação infantil. Tivemos também como resultado deste projeto o facto da Câmara ter abraçado esta ideia e de estarmos no processo agora de candidatura à Cidade Amiga das Crianças. Tudo partiu daqui, quase deste projeto piloto. E, no fundo, esta ideia de que a sociedade precisa de abraçar uma filosofia da resiliência, uma afirmação do valor da capacidade das crianças para aprender para recuperar e aprender com os resultados adversos, quer sejam catástrofes, acidentes ou estas questões. E, no fundo, outra pista para o futuro é a participação das crianças e adolescentes vir acompanhada de novos processos de espaços participativos de transformação. Ficam
este desafio para mudarmos um bocado as lentes e mudarmos este paradigma e tornarmos as crianças mais participativas, logo caminharmos juntos neste caminho da participação. E eu só vos queria mostrar aqui um pequeno vídeo que resultou também deste processo. Não sei se vou conseguir ter som. Foi uma reportagem feita pelo programa Eclésia, desta experiência em Passos da Serra. Okay. Passos da Serra é a aldeia mais amiga das crianças. Nós começámos por fazer um mapa de Passos da Serra, onde observámos os aspectos mais amigos e menos amigos. E nós reparámos que o Parque da Junta seria um bom sítio por onde começássemos a trabalhar no projeto. Por isso saíram da escola e vieram até este espaço que identificaram como um bom começo para a sua missão. E nós viemos todos ao parque e vimos os aspectos bons, mais amigos e menos amigos. E quando viemos ver os menos amigos, reparámos na ribeira e no parque. E os mais amigos era que tinham os patos e mais coisas. Depois reparámos que a ribeira estava muito suja, que teríamos de limpá-la. E o parque estava muito desanimado. A dinamizar esta ideia está o GAF, Grupo Aprender em Festa, uma associação de Gouveia que tem o seu foco nas crianças e nos jovens, trabalhando a cidadania e o envolvimento com a comunidade. Okay. Portanto, a mensagem final é que todos os tempos são tempos de mudança para que as crianças possam, desde o primeiro momento, serem mais participativos nos processos. Obrigada. A mudança de comportamentos continua. Bom, e com isto passamos então para a doutora. Bom, está alguém aqui de Ciências de Educação, só para seguir. Uau! Fantástico, sim. Pronto, eu sou uma apaixonada pelo curso, pela licenciatura de Ciências de Educação, porque eu tive grandes professores e no fundo, no fundo todos eles estão um bocadinho aqui, né? Tive o Rui Canário, o João Barroso, o António Nova, tive o Rui de Piné do Instituto das Comunidades Educativas e tive todo o meu percurso enquanto cidadã e esta consciência de como eu fui, o que é que eu vivi enquanto era criança e depois tive outros grandes professores, né? O meu filho e as crianças que eu fui trabalhando diretamente. Uma das coisas que hoje novamente sentia, as partilhas foram todas de facto deliciosas, todas me deitaram pequenas achas para as minhas reflexões e há de facto uma coisa que é, nós adultos estragamos tudo, a maior parte das vezes, nós adultos estragamos tudo
E uma outra coisa é, nós estamos habituados até nas câmaras municipais a trabalhar para temas. Há, portanto, a Direção da Educação, há os técnicos do Gabinete de Participação e Cidadania, do qual faço parte, da Proteção Civil e etc. E, no fundo, todos esses gabinetes tocam as pessoas, não é? E não há propriamente uma equipa de projeto da criança e adolescente em que se juntam todos. E tudo isso facilita, se calhar, um trabalho de equipa que, no fundo, é o que nós, supostamente, estamos a tentar ensinar nestes projetos às crianças, é que elas sejam perfeitas, não é?
Deus, socorro. Agora não sei se isto vai saltar, porque eu mexo muitas mãos. Ele tem 3 pilares, ok? A informação. O direito à informação é de todos, desde a criança. Na Convenção, ou é o artigo 17 ou o 15? É o 17. Pronto. É da opinião. O direito à informação. O direito à informação, sim. E há uma outra coisa que é a nossa participação, a nossa opinião, o formarmos opiniões próprias, também depende da informação que nós temos. Portanto, isto era claramente um aspecto importante. A educação, o potenciar e desenvolver as competências de cidadania ativa. Não estamos a dar nada. As pessoas estão lá, são crianças. Elas têm muitas capacidades que vão desenvolvendo, também de acordo com as experiências que vão tendo. E aqui uma diferença que é a educação em direitos. Nós não estamos a educar para os direitos, para que venham os direitos. Nós queremos educar em direitos, a vivenciar os direitos, não é? Portanto, e aqui perguntam muitas vezes, e os deveres? As crianças sabem todos os deveres, toda a gente sabe os deveres, por isso se calhar é que a gente se assusta quando vem aquela carta a dizer que não sei o quê, não sei o que mais. Nós, segundo o Eurobarómetro da discriminação na União Europeia, diz que Portugal, 70 e tal % da população portuguesa não tem consciência dos direitos relativamente a este assunto, por exemplo, da discriminação. Relativamente a todos os outros, eu também acredito que a percentagem deve estar igual. Nós sabemos, não é? Sabemos. Eu tive numa formação de direitos humanos em que todos nós nos esquecemos de apontar o direito a descansar. Porquê? A participação, que era esta coisa, como já dissemos aqui, o tornar visível e contagiante a voz. Portanto, à medida que as coisas vão acontecendo, porque nós sabemos que isto, nós estamos a trabalhar com as crianças, foi o que víamos do projeto Eu Participo, estávamos a trabalhar com as crianças tomavam ação, tomar parte, faziam parte, pensavam, criavam, faziam tudo isso, só que depois embatiam na professora, na direção, em casa, porque isto da participação é em todos os contextos, não é? Portanto, é em casa, é na escola, na instituição onde está, é na comunidade, pronto. E então a ideia era começar a tornar visível e isto ser contagiante. E os impactos, começar a ter realmente impactos. Portanto, isto é para e com, ou seja, não é um plano que a Câmara constrói para... É um plano que também vai sendo construído e, de facto, muitas destas coisas que estão a acontecer foram construídas a partir das opiniões das crianças e muitas delas continuam por elas. Porque se elas deixarem de fazer aquilo, não tem interesse, porque é que nós vamos manter? E já vos vou explicar uma outra situação. Portanto, isto é uma perspectiva do Batman. O Batman é o único super-herói que não nasce com superpoderes. Portanto, aquelas bolsinhas todas é onde ele guarda todas as suas capacidades que utiliza, portanto, em situações que necessita para combater a injustiça e etc. E ele também teve uma infância muito, muito triste, né? Portanto, perdeu os pais por causa do crime e pronto, e por aí. Então a ideia é esta ideia que foi no outro dia que surgiu com um grupo de crianças. Então podemos ser o Batman. Pois, exatamente, podemos ser o Batman porque não nascemos com esses superpoderes, nós vamos angariando, vá. Então, a informação, há documentos essenciais. Convenção sobre os Direitos da Criança, partimos desde aí. Foi em 2011, quando o projeto Eu Participo nasceu, foram os direitos da participação da Convenção, o direito à opinião, liberdade de expressão, direito à reunião e direito à informação, foi desses 4 essenciais que partimos, além dos contextos da criança, casa, escola, comunidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, naturalmente, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que é isso que depois obriga os Estados a respeitar aqueles princípios que lá estão, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Carta Europeia Revista da Participação dos e das Jovens na Vida Local e Regional, que há muitos poucos municípios que aplicam ou tentam aplicar ou têm conhecimento,
o Plano Municipal de Igualdade, que vem da Carta Europeia, o poder local e as suas competências na garantia destes direitos. Portanto, a conversa é sempre através dos direitos. Mas não ficam, as crianças não ficam a achar que só têm direitos, não é? Elas percebem é que quando vivem nesta ideia dos direitos, elas conseguem identificar os direitos dos outros e, de repente, na Palhota estamos a construir, na Escola da Palhota, uma cidade, a cidade da tribo, e de repente ontem, no primeiro e no segundo ano, estávamos a fazer a suposta constituição da cidade da tribo e eles vêm-se a proteger, eles não puseram lá as crianças, portanto um dos deveres era proteger. Ok, proteger quem? As pessoas com deficiência e os idosos. Então e as crianças? É verdade, as crianças, nós também. Portanto, o que me deu a sensação ali de repente, não é que eles não estavam esquecidos de si, porque eles estão habituados a falar de si, foi como falámos de outras pessoas, não é? Portanto, aquelas também estão. E isto também é um alerta para nós, porque a gente quer queira, quer não, a gente trabalha por uma faixa etária. É a faixa etária do meio, é supostamente a normalidade. Se a gente juntar todas as minorias, se calhar essas vão ser as maiorias. E, portanto, eu fiquei surpreendida com a quantidade, de facto, de pessoas surdas com surdez, não é? Também me alertou, também deixou cá aqui qualquer coisa. Então, vamos criando publicações e guias, jogos feitos com as crianças, já vão ver algumas fotografias, histórias, algumas feitas por nós ou por adultos e outras feitas pelas crianças. Os artigos, eu participo, que foi uma ideia que surgiu das crianças, que são artigos que vão parar ao jornal do Pinhal Novo, e falam sobre aquilo que andam a fazer e sobre os direitos da criança, e são escritos por eles. Portanto, às vezes pode aparecer, este ano apareceu artigos sobre as crianças soldado, porque andavam a trabalhar o calendário dos direitos humanos e perceberam-se deste drama. Escreveram sobre o peso das mochilas, quando surgiu toda esta polémica, ouviram as notícias e também falaram sobre o peso das mochilas. Fazem jogos e apresentam jogos para os pais jogarem com os filhos em casa, e muita gente já tem ido lá bater ao Jornal do Pinhal Novo, porque ainda não perceberam que é de 15 em 15 dias, portanto, que há uma semana sempre que não vai, e há gente a bater lá a perguntar porque é que... Gente adulta, que é fantástico, porque eles queriam escrever para os adultos e também para as crianças. Comemoração das datas do calendário, portanto, o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança é importante, as oficinas informativas, neste caso, ações de sensibilização, as exposições, tivemos a exposição este ano sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Marquês de Valflor, que acompanhámos com as atividades da maior lição do mundo, portanto é aqui juntar recursos. Portanto, isto é um dos documentos que está disponível na internet, que nós fizemos sobre o que fazem as câmaras municipais, a partir dos contextos deles, algumas das competências. E ali foi o primeiro artigo feito, porque foram as crianças de Palmela, que tinham passado 4 anos do projeto Eu Participo, que decidiram começar a escrever artigos, e a partir daqui tem sido, pronto, fabuloso. Os jogos, portanto, este aqui tem a ver com os direitos, como é que a cidade garante os nossos direitos e os direitos de todos, feito com os desenhos deles, pensado com os desenhos deles, tem as primeiras regras, agora aquilo vai ser utilizado e vai aumentar as regras, está na sala, eles vão explorar e etc. O outro jogo que tem a ver com esta questão da escola amiga, é amiga ou não é amiga da criança, os direitos acontecem lá ou não. Este recebeu também colaboração da própria Unicef, portanto, aqui a gente já não sabe de quem é quem. É uma misturada, não é? E depois aqui uma oficina informativa sobre a liberdade de expressão, vai até onde? Portanto, as palavras que magoam. Um texto criado pelas crianças, de um projeto que elas apresentaram ao Presidente da Câmara, um parque intergeracional no bairro da Nova Palmela, uma história criada por adultos, uns quantos queres, portanto, recursos que vamos fazendo. A educação é isto, é viver e atuar sobre os direitos, das várias formas, desde o projeto Eu Participo, desde as oficinas dos agentes Eu Participo, isto já na escola 2-3 de Pinhal Novo,
E porque, só uma curiosidade, as oficinas dos agentes de Eu Participo foram os miúdos que participaram, as crianças que participaram na Palhota, Batutos, portanto, da freguesia do Pinhal Novo, que passaram para a 2-3, que levaram, de alguma forma, a esta coisa do contagiar, não é? Eles foram falando, os professores foram falando, e a direção veio perguntar se nós não queríamos fazer, então, um trabalho de continuidade com eles. Portanto, vários projetos, as visitas, a formação aos profissionais, as visitas aos serviços municipais é também muito a partir das questões deles, às vezes pode ser porque têm lá um familiar e vão lá e conhecem o que é que aquele serviço faz para garantir os direitos. O dossiê de Educação em Direitos e Cidadania Democrática que está distribuído nas escolas e que ao longo dos anos pretende-se ir acrescentando fichas de atividade de apoio aos professores. O caderno da Minha Cidadania, que é uma coisa que está a ser construída com as crianças. Portanto, imagens das oficinas, aquela lá em cima é no âmbito do Agir pelos Direitos, com a Unicef. É uma oficina para delegados e subdelegados. Aqui esta última é dos agentes Eu Participo na 2-3 do Pinhal Novo, que criaram jogos, quiseram criar jogos. As visitas aos serviços, visita à Junta de Freguesia da Quinta do Anjo, ninguém era da Quinta do Anjo, mas sabiam que havia mais juntas de freguesia, portanto, depois de visitarem a de Palmela, quiseram conhecer a outra. Férias culturais. Pronto, o projeto Eu Participo só um bocadinho, porque foi dele que saiu. Portanto, é dos direitos da participação e as crianças assumem o direito de participação ao longo do ano letivo. Mas eles vão escolhendo as matérias, não é? Por exemplo, na Escola de Águas de Moura, as crianças de Águas de Moura do primeiro e segundo ano estão a criar uma cidade, mas as crianças do terceiro ano estão completamente envolvidas num projeto, desde o início do ano têm estado a preparar um projeto, estão a construir um táxi, estão a construir jogos, estão para fazer agora a apresentação no dia 2 de junho, e o quarto ano muito a estudar o calendário dos direitos humanos e a fazer artigos, festas, cartas, entrevistas às pessoas, tudo. Portanto, a partir deles, é sempre um espaço em que eles têm, isso é uma coisa que falta, os miúdos não têm espaço para criar projetos, não têm, eles têm aqueles horários todos. Em educação para a cidadania muitas vezes isso não acontece porque têm que dar matérias, e se calhar através do fazer o projeto eles conseguem captar, se calhar, muito mais. O projeto Eu Participo teve uma menção honrosa o ano passado pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa. Ali ao fundo é na Lagoa da Palha uma casinha que eles criam para brincar no recreio, portanto fizeram as rifas, tiveram a contar o dinheiro, tiveram a simular quantas vezes vendessem os bolos, conseguiam arranjar o dinheiro, as rifas, o que é que lá punham, puseram materiais, portanto, e conseguiram comprar a casinha. No processo temos sempre esta ideia da necessidade. O que é que nós necessitamos para a escola? É uma necessidade minha ou é de todos? É uma necessidade ou um desejo? É uma coisa que precisamos realmente? Então o que é que precisamos para concretizar? E o que é da nossa responsabilidade e a quem pedir ajuda? E isto está sempre visível e de várias formas. Portanto, em Palmela foi assim, ali os cartazes a vermelho, em Batutos foi assim. Portanto, era o plano deles. As regras são feitas por eles e as atas são feitas por eles e podem ser rabiscadas. Não têm que ser tipo aos 25 dias do mês, não sei do quê. Isso está mal escrito, isso não está lá. E está dentro do dossiê e eles vão lá buscar quando têm dúvidas. Mas eras tu que tinhas ficado com esta responsabilidade. O poder local, portanto, é uma coisa mais vocacionada para o poder local, para as competências. Eles veem as competências, os direitos, pensam em propostas e apresentam propostas, portanto, ao presidente ou vereador e ao presidente da junta que a escola corresponde. A participação, portanto, vem até agora do que conseguimos, portanto, dos projetos que as crianças vão fazendo, das assembleias, processos de consulta, por exemplo, que o Sr. Presidente já fez, a articulação com outros espaços de participação. Houve uma proposta que eles falavam da necessidade dos computadores Magalhães, que nós explicámos que isso era uma questão do Ministério da Educação e que esse programa tinha parado. E eles queriam, então, mas nós podemos escrever uma carta ao Ministério da Educação, e então foi apresentado no Conselho Municipal de Educação, porque está lá o representante do Ministério da Educação. Pois é o meu problema.
Portanto, estamos a fazer agora, por exemplo, em Batudos, o trabalho das nossas ruas. Surgiu o cartão do Agente Eu Participo pelas crianças de Palmela, portanto elas acham que têm que ter um cartão no final. E o cartão diz que elas acreditam, o texto é: eu acredito num mundo melhor e para isso informo sobre os direitos e deveres, dou opinião, escuto, faço projetos, protejo, ajudo a comunidade e contribuo para a participação das crianças explicando-lhes a convenção. Foi o texto que elas fizeram para o cartão e agora é distribuído a todos os alunos do 4º ano. Isto são algumas assembleias feitas também com o Jardim de Infância, muito sobre um assunto do centro histórico, portanto, da circulação dos carros, como é que as crianças se sentem na vivência. Uma das coisas que percebemos é que elas sentem pouco, porque são totalmente protegidas pelos pais, elas não vão brincar para a rua. E estes são alguns dos impactos que já houve, portanto, mudanças muito no espaço do recreio, isto tanto dos vários projetos como das oficinas, está tudo misturado. O cesto de basquetebol, que nunca há, um quadro de professora no recreio para brincar à professora, a mudança de armários, mesas, cadeiras, maior responsabilidade deles em ter a casa de banho limpa, redefinição das regras do refeitório, porque eles começam a reclamar que quando estão na sala de aula as regras é dos professores, quando estão cá fora as regras é das auxiliares e as coisas não batem certo. Pronto, os telheiros para proteção da chuva, do sol, da comunidade. Algumas coisas posso-vos dizer sinceramente, por exemplo, o Parque Intergeracional do bairro Nova Palmela tem sido uma aprendizagem para nós, Câmara Municipal. Há 2 anos que o Sr. Presidente disse que isto era para ser criado e ficou na Câmara e os adultos estragaram tudo, portanto, ainda está em processo de ser concretizado, porque os adultos acham que as ideias, portanto, são melhores. Isto são algumas mensagens que eles dizem, portanto, é importante participar porque todos escolhem com as suas ideias, porque assim sei que vão ouvir o que nós pensamos, porque os adultos precisam das nossas ideias. E aprendi que nunca devo desistir, etc. Portanto, o plano constrói-se, vai-se construindo à medida da visibilidade que ganha e à medida que as coisas vão sendo pedidas pelos professores e etc. Isto é a base, que é: bom dia menina, o chefe da família está. Nesta família não há chefes, nós somos uma cooperativa. Essa é a ideia deste plano municipal de promoção da participação infantil. Obrigada e peço desculpa.